Por algum acaso, durante a sua vida, você afastou alguém porque essa pessoa era tóxica pra você? A pergunta que eu te deixo é, será mesmo que ela era tóxica? Vamos conversar sobre isso? A paz do Senhor, bros, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e eu tenho uma reflexão muito importante pra fazer com vocês. Mas antes de qualquer coisa, seja bem-vindo caso você nunca tenha visto um vídeo aqui no canal. Eu sou o Daniel e aqui a gente fala sobre vida cristã, ministério de comunicação em igreja, ministério de louvor, livros cristãos e muitas outras coisas. E você é muito bem-vindo à nossa família, então se inscreva pra fazer parte dela. A gente tem ouvido muito nesses últimos tempos sobre relacionamentos tóxicos, sobre pessoas tóxicas, sobre você se afastar de pessoas tóxicas. Isso obviamente entrou dentro da igreja, obviamente com os coaches dentro da igreja. Eu vou aqui manter minha opinião sobre coaches bem quietinho. Enfim. A questão é que eu tive uma experiência com essa coisa da toxicidade, com pessoas tóxicas, que eu queria trazer aqui pra gente discutir, pra gente conversar. Eu já falei dessa minha amiga várias vezes aqui no canal. É uma amiga de longa data, a gente é amigo desde os 12 anos de idade, a gente já passou por muita coisa, a gente já brigou muito, a gente já teve cada arranca-rabo assim federal e esse foi um desses. O que aconteceu? A gente era da mesma igreja, ela ia trocar de igreja, ela não tava mais se sentindo bem na nossa igreja, ela começou a visitar uma outra, começou a gostar, começou a se sentir bem, só que tipo, essa igreja era o triplo do tamanho da minha hoje. E eu lembro que a gente já brigava desde o começo por causa disso. Porque eu ficava inconformado. Como que ela tá trocando uma igreja que precisaria dela pra uma igreja que, tipo, meio que tanto faz, tanto fez, entendeu? Com uma igreja que já tinha muita gente. A gente já tinha esse teor de, tipo, um desentendimento por causa disso. Eu também, na época, não tava entendendo e não tava entendendo de Deus até. Porque fazer o quê? Existem tempos, existem estações e a gente acredita muito que ela cumpriu o que tinha que cumprir na nossa igreja e aí ela está indo cumprir o que Deus tem pra ela naquela outra igreja agora. Mas na época eu não tinha esse entendimento. Então a gente brigou muito por causa disso. A gente ficou alguns dias sem se falar. E eu me lembro que a última vez que a gente conversou em relação a isso, que foi um dia que eu resolvi abrir como eu tava me sentindo sobre tudo. Eu resolvi contar as minhas impressões, como eu tava me sentindo, como eu tava me sentindo traído até, porque ela tava trocando de igreja, porque ela tava me abandonando. Ela tinha falado que ia me ajudar quando eu fosse líder. Eu fiquei, putz, agora que eu sou, você me larga, você me abandona aqui pra Cova dos Leões. Sou Daniel, mas eu não quero ficar na cova. Ela, nossa, eu não tava achando isso. Eu até comentei com a minha mãe que eu só ia conversar com você sobre o que eu tinha conversado com o pastor, porque sim, ela tinha conversado com o nosso pastor pra fazer a separação, pra ser tudo na bênção. Ela não tava saindo com raiva ou com mágoa de ninguém. E é o que eu realmente aconselho, que você, se for pra mudar de igreja, que seja realmente por uma direção de Deus e não por causa de emoções. Não porque você tá muito feliz ou muito triste ou muito magoado ou muito eufórico, porque quando a gente tá com essas emoções muito nos extremos, a gente não costuma ver as coisas com clareza. Então é sempre bom a gente ter decisões tomadas nas emoções mais neutras possíveis, e eu sabia que ela tava tendo essa postura. Ela não tava irritada, não tava brava, não tava feliz, não tava eufórica, ela tava realmente neutra, entendendo de Deus pra ela esse tempo. E ela queria me contar o que o pastor tinha comentado com ela, o que eles tinham conversado, e ela falou que ela já tinha falado com a mãe dela que ela só ia me contar o que o pastor tinha falado pra ela e que ela não ia mais falar comigo nunca mais, porque ela usou essa expressão de que a minha amizade pra ela estava sendo muito tóxica. E aí aquilo me chocou um pouco, né? Quando eu ouvi aquilo, eu fiquei, nossa, foi tóxica? Ela, não, porque toda vez que a gente conversa, a gente briga, toda vez você vem me criticar, toda vez você fala isso e aquilo e aquilo. E ela começou também a abrir o coração do que ela tava percebendo. E eu me lembro que foi um dos arranca-rabos mais pesados que a gente teve na história da nossa amizade. Isso é muito legal, porque a nossa amizade, mesmo a gente passando por essas coisas, a nossa amizade, o que a gente sente um pelo outro é muito maior. E ela contando sobre isso e ela falando sobre isso, a gente começou a se entender e a se conversar, e a gente entendeu que era tudo um grande mal entendido. Que eu não tinha sido sincero com os meus sentimentos em relação a ela, e ela também não tinha sido em relação a mim. Então a gente não tinha meio que contado tudo realmente que a gente tava sentindo em relação a essa mudança, a essa troca. A gente tava meio que botando algumas coisas por debaixo do tapete, só que a gente tava tendo reações que esses sentimentos que a gente não falava estavam induzindo. E aí foi quando a gente percebeu que tava meio que falando a mesma coisa, só que não tava sendo entendido. Eu não tava sendo entendido por ela não tava sendo entendida por mim. Do mesmo jeito que pra ela eu estava sendo tóxico, pra mim ela também estava sendo tóxica. Ela tava sendo uma péssima amiga, uma pessoa que me abandona, que me joga pra lá e não sei o que. E aquela conversa foi muito importante pra gente entender e pra gente alinhar muitas coisas, e a nossa amizade com certeza saiu muito melhor daquilo. Pra resumir a ópera, depois daquilo eu comecei a pensar muito sobre isso, sobre pessoas tóxicas, porque ela tinha tomado uma decisão que eu tinha sido uma pessoa tóxica pra ela, eu também tinha tomado essa decisão de, tipo, falar o necessário, extraordinário era demais, mas a grande questão é que no fundo, nenhum dos dois tinha sido realmente tóxico um com o outro, porque o que eu entendo como uma pessoa tóxica, uma pessoa que seja abusiva, uma pessoa que te faz mais mal do que bem, e eu já tive relacionamentos tóxicos em relação a amizade,
amizades. Eu não sei se eu já contei aqui no canal, mas eu já tive amigos perto de mim que eram, tipo, a inveja em pessoa. Queriam meus pais, queriam a minha família, queriam a minha barba. Pra vocês terem noção de, tipo, hoje minha barba aqui tá bem mais completinha. Eu acho que é por causa da idade, eu não sei. Ela era bem mais falhada. Ela ainda é falhada, mas hoje ela tá bem menos. E eu lembro que quando começou a falhar, essa pessoa que era meu amigo, virou pra mim assim com um sorriso no rosto e falou: nossa, sua barba tá falhando, né? Não tô nem brincando, foi com essa expressão. Então eu já tinha vivido relacionamentos tóxicos na minha vida e eu sabia que eram realmente pessoas que parecem que te minam, que ao invés de te trazerem coisas boas e de te aproximarem de Deus, parece que te afastam de Deus, parece que te fazem criar concepções completamente erradas sobre Deus, ainda te fazem mal e te puxam pra baixo. São as famosas pessoas âncoras, né? Então eu realmente sabia o que era ter um relacionamento tóxico e esse relacionamento com essa minha amiga não era esse relacionamento, mas a gente achou que era, porque a gente não foi sincero um com o outro e a gente não conversou um com o outro. A grande questão que eu queria trazer pra gente refletir, pra gente pensar, é quantos relacionamentos a gente não abriu mão achando que eram tóxicos, sendo que era só um mal entendido. Porque esse é o ponto. Quando a gente tá com alguma emoção aflorada, é normal que a gente reaja de formas estranhas. Então, quando eu tô muito triste ou quando eu tô muito frustrado, eu fico muito pistola. Eu dou coice mesmo, assim, meus pais que o digam. Então, é uma forma que eu ajo, mas não quer dizer que eu seja essa pessoa. Quer dizer que quando essa emoção fica mais aflorada em mim, eu tendo a reagir dessa forma. Mas não quer dizer que eu sou essa pessoa babaca, entendeu? E se a gente não conversa, se a gente não pergunta e discute e alinha esses pontos, às vezes a gente pode estar abrindo mão de amizades muito valiosas, de pessoas muito valiosas pra gente por causa de bobeiras e besteiras. Você me entende? E esse negócio de tóxico é muito mais fundo que isso. Eu lembro que eu li um texto que falava sobre isso, sobre nossa postura como cristãos. Que realmente, se a gente for vendo, a gente não tinha que se afastar de ninguém. A gente tinha que realmente insistir com as pessoas e ir até onde a gente consegue. Essa é a grande questão. Eu fiz tudo que eu podia por essa pessoa, não deu, beijo, que é o que a Bíblia fala, né? Tipo, insiste. Se você não tá conseguindo, leva uma testemunha. Se não deu na primeira vez, leva 2 testemunhas e apresenta pra igreja, não sei o que. Tem todo esse rolê. E depois, se ainda não deu certo, aí você entrega pra Deus e seja o que Deus quiser, né? Mas tem todo um caminho e eu acho que a gente, como igreja, às vezes tá parando antes de fazer tudo que a gente podia fazer por essas pessoas. Porque eu acredito que Deus pode transformar pessoas tóxicas em pessoas não tóxicas, em pessoas atóxicas. Não sei se existe essa expressão. Mas em pessoas boas, em pessoas que vão, ao invés de trazer você pra baixo, vão te levar pra mais perto de Deus. Em pessoas que, ao invés de te fazerem mal, vão te fazer bem. Eu acredito nisso. E às vezes a gente tá desistindo muito rápido das pessoas. A gente tá desistindo muito sem insistir um pouquinho mais. Obviamente que eu não tô falando pra você insistir, pra você perder a sua saúde mental, a sua saúde física. Não, mas a gente precisa se esforçar um pouquinho pra fazer até onde a gente pode. Chegamos no limite, como aconteceu nesse caso dessa amizade invejosa, e eu fui até mais do que eu podia. E olha que, sim, meus pais falaram que eu tava indo mais do que eu podia, minha psicóloga falou que eu tava indo mais do que eu podia, mas eu tava lá insistindo. A questão não é essa, você passar, você avançar do nível que você pode fazer humanamente. Você tem que ir até esse nível. Não deu, entrega pra Deus e Deus vai cuidar, pode ter certeza. E não desista dessa pessoa em oração, acho que é o mais importante. A gente precisa de alinhamento. Hoje a nossa geração, ela não quer conversar, ela não quer alinhar pontos, tudo é tóxico. E isso é muito grave, porque a gente perde muito nisso. E a gente precisa voltar a ter esse costume de alinhamento, porque eu sei que é difícil, é muito mais fácil você não alinhar. Seria muito mais fácil, falando desse relacionamento dessa minha amiga, seria muito mais fácil a gente nunca mais mesmo olhar um na cara do outro, nunca mais conversar, ia ser muito mais prático do que a gente ter aquele arranca-rabo que a gente teve. Que assim, foi uma conversa longa, que a gente ficou muito tempo conversando e batendo pontos e aparando a aresta, assim, mas meu Deus, assim, as arestas, assim, foram lixadas com muita força. E é um estresse, é um esforço, mas quando você percebe que, putz, não era bem assim que eu tava pensando, eu estava enganado, acho que dá pra gente arrumar, você quer fazer isso pelo entendimento desse relacionamento, pelo amor que você tem pela outra pessoa. E a gente às vezes tá desistindo muito rápido sem esse alinhamento. Se você faz esse alinhamento e você realmente percebe que essa pessoa é tóxica mesmo, aí, meu amigo, entrega pra Deus mesmo e vai orando. Não vai permitir que essa pessoa fique minando a sua vida, minando sua saúde, minando tudo aquilo que você faz. Não é isso que eu tô falando. Mas que a gente parta desse pressuposto de quando a gente achar que tá tendo um relacionamento tóxico, que a gente tenha esse ímpeto de querer primeiro conversar. Vamos conversar, vamos ver. Não, talvez eu não esteja observando direito, talvez sejam realmente emoções afloradas do meu lado e do lado da outra pessoa. Vamos ver, vamos conversar e vamos ver o que acontece. Conversou, viu que não é, alinha e vida que segue. Se você conversou e percebeu que sim, é fato, é verdade, é isso mesmo, aí é onde a gente tem que começar a partir para outros lugares. Então, talvez seja um relacionamento abusivo, não só tóxico, mas abusivo, em questão de agressões e tudo mais, realmente pensar numa denúncia, porque às vezes a gente fica querendo passar pano e não, a gente tem que denunciar sim. Isso não quer dizer que você vai desistir da pessoa, que você vai largar a pessoa, não, você vai continuar orando por essa pessoa, você vai continuar crendo que essa pessoa pode ser transformada, que a gente não pode esquecer de que Deus transforma as piores pessoas
forças do universo através de Jesus, não por causa da força delas ou porque elas são boazinhas ou merecedoras, mas porque ele tem poder para transformar, e continuar orando e continuar profetizando palavras de salvação, palavras de transformação, para que essa pessoa tenha um processo de transformação e ela deixe de ser essa pessoa tóxica. A grande reflexão que eu trago para vocês é esse ponto. Será que mesmo que esse relacionamento que você teve, que você taxou de tóxico, era tóxico mesmo? Será? E se foi, o que você tá fazendo sobre isso? Aquela pessoa, aquele seu amigo, às vezes até os pais, porque eu já vi gente falando, não, porque pai e mãe pode ser tóxico. Pode mesmo. Mas aí por causa disso você vai chutar o balde, nunca mais vai respeitar os seus pais, nunca mais vai honrar. A Bíblia manda honrar pai e mãe, não manda honrar só bons pais e mães. É honrar pai e mãe. E você vai colher os frutos de você honrar os seus pais. Quer dizer que você vai virar saco de pancada do seu pai que é alcoólatra? Não quer dizer isso. Mas quer dizer que quando você tiver a oportunidade de mostrar o contrário, de que, tipo, mesmo você tendo feito tudo isso comigo, eu ainda vou cuidar de você, por exemplo, se ele estiver no hospital, se ele estiver na pior, isso vai mostrar Jesus nos seus atos e pode até salvar a vida do seu familiar. A grande questão é de que a gente não foi chamado para amar pessoas boas, a gente não foi chamado para amar pessoas perfeitas, mas para nós, juntos como imperfeitos, buscarmos a perfeição em Cristo. E continua, insista com essas pessoas em oração. Às vezes você vai precisar do afastamento. Eu digo, esse relacionamento que eu tinha com esse amigo que era tóxico, muito tóxico, por mim eu ficaria muito perto ainda, eu não teria mudado nada, mas Deus permitiu que a gente se afastasse. Eu vejo realmente assim a mão de Deus, se eu posso dizer isso. Não fui eu, por mim estaria do mesmo jeito, eu não teria nada, mas Deus mostrou que, tipo, a gente precisava dessa separação, para que talvez no futuro eu consiga ajudar realmente essa pessoa, porque naquele momento não ia conseguir, naquele momento ia ser superficial, ou ia ser pela força do braço, mas eu nunca esqueci dessa pessoa, eu continuo orando por essa pessoa, eu continuo orando pela salvação dessa pessoa. É isso que a gente faz, quando a gente tem esse afastamento, a gente tem que continuar insistindo em oração, talvez não mais próximos, talvez não mais convivendo, para você não surtar realmente, mas continuando insistindo em oração, porque Deus faz independente de nós, a gente estando perto ou a gente estando longe, Deus faz. Queria muito trazer essa reflexão, acho que é muito válida pra gente não partir pros extremos. Acho que o mundo já tá muito extremado e obviamente que isso é sinal do fim dos tempos, mas a gente não pode deixar que isso entre dentro da igreja, a gente não pode deixar que a gente vire um monte de gente extremista que é preto no branco e não percebe os tons de cinza, sendo que nós fomos chamados para ver esses tons de cinza, para não julgar preto no branco, mas para ser um auxílio, para ser um refúgio, um hospital para as pessoas que precisam. Então pensa com carinho nesses relacionamentos tóxicos que você tinha. Será que realmente eram tóxicos? Faz isso que eu falei, tenta conversar. Se vocês conversarem, se arrumarem, você vai ver, ufa, quase que você perdeu um relacionamento muito bacana. Se não, não desista dessa pessoa, continue orando por ela, mesmo afastado, mesmo você sabendo que se você chegar perto dela, ela só vai te fazer mal, ela só vai te puxar para baixo. Insista em oração, insista em amar essa pessoa em oração, porque é muito fácil a gente amar quem ama a gente, mas é difícil a gente amar quem odeia. Que você insista e ame essa pessoa como Cristo amou, mesmo ela sem merecer, continue amando e continue orando por essa pessoa, para a transformação total dela. Esse era o recado que eu tinha para dar para vocês hoje. Se você gostou, compartilhe esse vídeo para a maior quantidade de amigos que você conseguir. Me ajudem a fazer o canal crescer, a essas mensagens alcançarem muito mais pessoas. E eu quero muito te ver no próximo vídeo na quarta-feira, beleza? A gente tem um encontro marcado aqui. Beijo grande, Deus abençoe.